Voltei, meus queridos, voltei, enganei a vocês, falei que só ia ter um vídeo hoje, mas acabou que enganei a mim mesmo, que eu fiquei com vontade de fazer outro vídeo, estou fazendo aqui, estou gravando, vou deixar programado ali para a noite, né, e daqui a pouquinho eu estou saindo aqui, se eu não me engano, são umas 4 e pouca da tarde, daqui a pouco estou partindo lá para a Arena Carioca ou Arena Bebeto de Freitas, né, o Botafogo fez uma força enorme para não chamar a arena que foi batizada assim, quando o nosso saudoso ex-presidente e ídolo do voleibol do clube do Brasil faleceu no ano passado, né? O ginásio olímpico ele foi batizado de Bebeto de Freitas, então eu gostaria de fazer uma força, né, para que esse nome pegasse. Arena Bebeto de Freitas vai ter Botafogo e Corinthians, primeiro jogo da final do Sul-Americano de Basquete, em busca da América. O basquete é o orgulho do Botafogo nos últimos tempos, já que o futebol deixa a desejar demais, né? Eu quero falar sobre algumas coisinhas aqui, fiquei com vontade de falar algumas coisas interessantes, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar o seu nome e a cidade onde você está falando, que eu vou mandar um salve para você aqui no início do vídeo. No último vídeo eu mandei uns 10 salves, dessa vez eu vou mandar só 3, tá legal? Vou mandar um salve, mandar um recadinho para você também. Tem aqui o Paulo Vitor do Leblon, o Samuel de Carapebus aqui do Rio de Janeiro e o Eric de Manaus. Então já sabe que é o teu salve. Comenta aí o teu nome e cidade de onde você está falando, obviamente junto da tua opinião, da tua inscrição e também do teu like, claro, né, para você não perder absolutamente nada, você também ativa as notificações. Outro recado, gente, fim de ano chegando, as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, também tem aniversário aí, rapaziada que faz aniversário no fim do ano. Então é o seguinte, cara, eu vou mandar a real pra vocês, chopp da minha família, eu não tô nem fazendo propaganda aqui nada, é um chopp, né? Minha família tem uma marca de chopp aí, chopp artesanal, eles alugam o barril, alugam a chopeira. Se você quer mais informações sobre o preço, sobre a qualidade do produto, tá tudo muito acessível, cara. Basta vir aqui no Instagram, Escape Rio. Escape Rio, melhor chopp que você vai tomar aí nesse fim de ano, vocês não vão se arrepender. Agora vamos falar aqui um pouco sobre o que vai acontecer aí nesse fim de ano, essa reta final aí, nesse último, digamos, a última tortura que o Botafogo vai fazer a gente passar aí no jogo contra o Ceará. Primeiro é importante ressaltar, o pessoal já tá curioso aqui, muita gente me mandando essa mensagem, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, né? Porra, o Luiz Henrique, né? Saiu no Globo Esporte, vou até colocar aqui, o Globo Esporte soltou que o Luiz Henrique venceu, tá no radar do Bayern de Munique. Aí, porra, Daniel, o cara jogou meia hora, 20 minutos contra o Atlético Mineiro, jogou bem e tal, mas o cara já entra no radar do Bayern de Munique. Que história é essa? Cara, é o seguinte, esse foi um título utilizado pelo Globo Esporte um pouco para chamar a atenção da rapaziada, né? E a rapaziada conheceu um pouco da história do Luiz Henrique, que tá acontecendo. E o Luiz, cara, né? Isso obviamente que tem um bom trabalho da assessoria de imprensa do garoto que deve ser bem qualificada. O que acontece? Né? O Luiz, qual é a trajetória do jogador que hoje tem 17 anos? E o que a gente pode falar dele, que demonstrou muito talento? Tem, sim, muito talento. Luiz Henrique veio da Paraíba, na cidade de Solânia, né? Já vinha participando de escolinha, teve uma escolinha do pai, né? Isso tudo tá na matéria do Globo Esporte, gente. Eu já sabia de algumas coisas, né? Pelo que eu perguntei pro Wellington Arruda, pra rapaziada que a gente acompanha aí, o Sub-20 já tem um tempo, né? Ele veio de Solânia, né? Tinha um projeto, né, da escolinha de futebol do pai, né, que se chama, como é que é o nome? Livro na mão, bola no pé, né? Muito bem. Esses projetos assim, eles são maravilhosos para formar atletas e cidadãos, né? O que acontece? E aí o Luiz Henrique ele foi se desenvolvendo e acabou parando no TAC, né? O TAC, que é um time lá de João Pessoa, lá da Paraíba, também um projeto de empresários para formar jogadores, né? E um amistoso, né, que foi realizado lá no Rio Grande do Sul, o Luiz Henrique se destacou, fez um gol e deu uma assistência numa partida, num amistoso contra um time da base, né, do Bayern de Munique, e foi chamado para treinar. Isso em julho do ano passado, lá em 2018, ele foi chamado para treinar, ficou um tempo, se eu não me engano, foram 15 dias de treinamento lá na Alemanha. O Bayern continuou com o jogador no radar, né, mas ele não tinha ainda idade para atuar no clube alemão, voltou direto para o Botafogo. O Botafogo ficou ligado no Luiz Henrique, pegou o jogador, que isso é um garimpo muito interessante que o Botafogo vem fazendo com alguns jogadores da base, né? Monitorando jogadores de clubes pequenos ou médios das categorias de base, é o caso do Maxwell também, né, que era artilheiro do Ituano no Campeonato Paulista e agora está fazendo gol no Botafogo. O Luiz Henrique, em 19 partidas pelo Campeonato Brasileiro, marcou 5 gols. O Luiz Henrique também ficou conhecido, né, gente, pela aquela banda que ele deu no jogo da Copa na Copa São Paulo, né? Ele levou a caneta e deu uma banda no jogador, né? Inclusive chegou a ser afastado, mas aí foi reintegrado ao grupo naquela situação, né? Então o Luiz Henrique voltou a receber oportunidades, né? E agora foi relacionado para a partida contra o Corinthians, contra a Chapecoense, entrou no jogo contra o Atlético muito bem
E o que acontece? O Bayern continua monitorando esse jogador, porque já passou por lá, já foi visto que ele tem potencial. Então, é um atleta que, através desses trabalhos que são feitos nas categorias de base, antes mesmo do Botafogo, ele já vinha aí sendo monitorado pelo clube. A pergunta que eu faço, gente, por que, numa boa, por que o Botafogo não aproveitou esse jogador antes, né? Não tentou formar, lapidar o atleta para que ele fosse aproveitado um pouco antes? Assim como, por exemplo, o Juan foi aproveitado um pouco antes. Eu acho que o Caio Alexandre poderia ter sido aproveitado também. E aí a gente não tem o Luiz Henrique sendo utilizado. Isso é uma coisa muito curiosa, que demonstra um pouco da podridão que é o futebol brasileiro. O Luiz Henrique continuava encostado na base, alguns jogadores continuam encostados na base, o Juan sendo aproveitado só na reta final, o Caio Alexandre nem aproveitado, e Vinícius Tanque entrando em todo jogo. Entrou contra o Atlético Mineiro, entrou contra o Avaí, ele entra em todo jogo. Vinícius Tanque parece que ele tem uma cartela que ele vai ter que entrar. Guarda uma substituição pro Vinícius Tanque, tem que ser só duas, uma pro Vinícius. Isso é uma loucura, cara. Isso que eu não consigo entender. É claro que as categorias de base do Botafogo, as categorias de base não revelam um grande craque há muito tempo, mas eu acho que fica a reflexão aí pra galera que acha que é tudo completamente natural, que é tudo meritocrático dentro do Botafogo. Aí pra gente ficar de olho no que é essa gerência de futebol do Anderson Barros, no que é essa transição das categorias de base para o profissional, quem faz isso, como ela é feita, porque realmente é muito curioso e o Tanque a gente ainda vai ter que aturar o futebol do jogador, com todo respeito à pessoa, que eu não conheço, com todo respeito a tudo que ele já fez. Eu acho que ele tem que ser merecedor de tudo que ele já fez na carreira dele, mas é muito estranho, é muito estranho, e ele ainda tem um contrato prolongado aí até o ano que vem. Então a gente ainda vai ter Vinícius Tanque no Botafogo. O jogo entre Botafogo e Ceará é uma boa oportunidade para isso acontecer. O Botafogo ainda, no que restam, nos 90 minutos que restam, aproveitar esse jogador, seja como titular, seja entrando no segundo tempo. A gente sabe que o Botafogo vai desfalcado aí do Luiz Fernando, do Cícero e do Diego Souza. O Fernando também está machucado, o Gilson está machucado, Bochecha também muito difícil que volte a jogar. Então a gente pode projetar, talvez, já fazendo a projeção desse time aí que vai jogar no domingo. Talvez o Gatito jogue, Marcinho, a zaga provavelmente vai ser composta pelo Marcelo e pelo Gabriel. Na esquerda, espero que retorne o Yuri, espero que o Valentim ele não invente. No meio, a gente deve ter alguém entrando no lugar do Cícero, João Paulo e Alex Santana devem retornar ali para a função. Talvez o Jean jogue, eu acho que é uma oportunidade do Jean jogar, ou do Anderson, que entrou contra o Atlético Mineiro. No ataque, o ataque não é boa, sério. Aí é uma loucura minha, eu acho que quem quiser concordar, concorde, quem não quiser, paciência. Eu colocaria Juan, Lucas Campos, e aí na frente ou o Igor Castro ou o Luiz Henrique, tá? Eu colocaria dessa forma. Tudo bem que o Luiz Henrique é um jogador bem versátil, não é aquele cara paradão, mas, sinceramente, eu daria muita oportunidade para esses jogadores das categorias de base, num jogo que o Botafogo vai ter que partir para cima, vai ter que vencer um Ceará que já não vence há muito tempo de ninguém. Então, e ainda por cima o Botafogo não depende só dele. A sorte é que o Botafogo vai enfrentar um Ceará que vai ter que pontuar, mas que está muito fraco, no Nilton Santos. E aí por isso que eu falo, cara, a tua presença é muito importante. Já estou sendo cornetado, xingado, porque eu estou falando que a presença do torcedor é muito importante nessa partida. Você não pode ficar falando para a torcida aí no jogo. Se eu não for falar para a torcida aí no jogo, eu vou falar para ela fazer o quê? Numa boa mesmo. Aí quando eu não falo nada, as pessoas também me criticam, Eu vou ficar enchendo o saco aqui até o fim do vídeo com essa questão, que eu não aguentei esse comentário que eu recebi hoje, Mas enfim, o Botafogo ele vai ter que vencer e também vai ter que secar o Fluminense, que nesse momento está um ponto à frente do Botafogo. Fluminense, se vencer o Corinthians, assegura a vaga na Sul-Americana, e o Botafogo não disputará nenhuma competição continental em 2020. Mas é o que a gente espera, que o Botafogo consiga vencer o Ceará e que o Corinthians minimamente empate e assegure a pré-Libertadores para eles lá em Itaquera. E outra coisa que eu acho que não pode passar batido nesses comentários de fim de ano é a respeito do departamento médico. Eu estou aqui com uma notícia do Fogão Net, do dia 14 de outubro, vou colocar aí na tela para vocês. No dia 14 de outubro, o Fogão Net noticiava: Gilson sofre lesão no joelho e fica fora por 4 semanas no Botafogo. 4 semanas, aproximadamente um mês, ou seja, na metade de novembro, o Gilson já estaria apto a retornar para o Botafogo, depois da lesão que ele sofreu no joelho direito. Uma lesão no ligamento medial do joelho direito, que ele sofreu na partida contra o Palmeiras, que o Botafogo perdeu pelo placar de 1-0
lá em São Paulo, já tem tempo isso. O Lazzaroni era o técnico, ou seja, desde que o Valentim voltou, o Valentim não pôde contar com o Gilson. Né? E outra coisa, é uma situação bem semelhante em relação ao Alex Santana. Né? O Alex Santana que se machucou contra o Ceará, Alex se machucou, teve uma pequena entorse, não foi nem uma torção, ele teve uma entorse no tornozelo, e aí diziam que ele ia ficar apto a voltar em um mês, né, depois da partida contra o Ceará, última partida do primeiro turno do campeonato. O Alex só foi voltar, cara. Quando que o Alex voltou? O Alex voltou, eu acho que depois de 10 partidas. O Alex, gente, ele ficou fora de 8 partidas, praticamente a metade do segundo turno inteiro, né? Se eu não me engano, dobrou o número aí da previsão da recuperação, do tempo de recuperação do Alex. Falaram que não era nada demais, aí depois pensaram em operar, aí depois voltaram atrás, e aí o jogador ele tem que buscar, não sei se foi o caso do Alex, mas vários jogadores têm que buscar tratamento fora do clube. Isso é uma loucura, cara. E aí o jogador ele voltou só contra o Grêmio no segundo tempo, contra o Santos no segundo tempo, aí contra o Flamengo ele voltou e foi titular. Né? E detalhe, né? Dá para perceber que o Alex Santana não tá 100% ainda, cara. Ele tá jogando ainda um pouco inseguro, ele não tá bem fisicamente, ou seja, e aí o rendimento cai, o torcedor vai ao jogador, né? A torcida vai ao atleta pelo mau rendimento, e o atleta realmente ele não teve o comprometimento adequado, não sei se é o comprometimento, né? Mas o jogador não foi totalmente recuperado pelo DM. E aí? Né? O que faz? Então a culpa é apenas do jogador, por isso que eu falo, cara. A galera, ela faz ela fala bastante sobre uma questão do Rony, né? O pessoal fala que o Rony não veio pro Botafogo, ele foi pro Atlético Paranaense. Pô, o Rony aqui no Botafogo ia arrebentar. Será que ele ia arrebentar, cara? Né? Potencial ele tem, bola no pé ele tem, isso é indiscutível, um dos melhores jogadores do país esse ano, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana no ano passado. Entretanto, imagine um Rony aqui com salário atrasado, ia se machucar numa lesão que no Atlético Paranaense dura uma semana para ser sanada, aqui dura 2 meses, como aconteceu com o Gatito, uma lesão de 1 mês no ano passado virou de 6 meses no punho. E aí, o que acontece? Né, será que o Rony, realmente, se ele tivesse aqui voltando, né, depois de uma lesão, ia jogar mal, a torcida ia vaiar, realmente, será que o Rony do Atlético Paranaense ia ser o mesmo Rony do Botafogo? Eu tenho as minhas dúvidas, né, gente? É a minha teoria de um clube que forma os jogadores e dá uma base estrutural para ele jogar bem. Né? Não é apenas o jogador que salva o clube. Claro que tem as raras exceções, como é o caso do Eric, mas nem sempre a gente vai ter isso. Então, uma grande reflexão de que a estrutura ela é fundamental para que o time minimamente fique melhor. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal porque amanhã tem mais vídeo. Amanhã sim, vamos ter 2 vídeos aí no dia. E é basicamente isso. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu.